Olá, turminha. Continuando a correção da prova dissertativa do dia 17 de agosto. Questão número 2. Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal e custo mensal de um produto fabricado por uma pequena empresa, em que X é a quantidade produzida e vendida. Então, olha só, aqui está a função receita. Receita é o dinheiro que entra para a empresa, né? E aqui está o custo, que é o dinheiro que sai, né? O gasto que a empresa tem para fazer seus produtos, né? Para fabricar seus produtos. Então, por exemplo, se eu pegar X aqui, né? Valendo 400. Note que se X for 400, ele tem um ponto aqui na receita, né? Que tem um X valendo 400. Esse ponto tem um Y valendo 4.000. Então tem esse significado, né? Se eu produzir e vender 400 unidades do meu produto, eu vou ter uma receita, um dinheiro que entra será de 4.000. E o dinheiro que sai? Né? É esse ponto aqui, né? Que está na reta da função custo. Então o dinheiro que sai seria 3.000. Então se eu fizer 400 unidades, eu vou ganhar 4.000, vai entrar 4.000 reais, porém eu terei gasto 3.000. Então meu lucro será de apenas 1.000 reais, né? Belezinha? Então essa é a interpretação. Bom, aí a pergunta qual é? A pergunta é: qual o lucro obtido ao se produzir e vender 520 unidades por mês? Então 520 é um valor que está por aqui, né? Não dá para marcar com precisão certinha, né? Mas seria esse valor aqui. Então esse valor, para fabricar 520 unidades, tem um custo. E vendendo essas 520 unidades, eu vou ter uma receita, um dinheirinho que vai entrar. Então note que a receita é um pouquinho maior que 5.000 e o custo é um valor que está entre 3.000 e 4.000, né? Então essa diferença aqui vai ser o meu lucro, né? A diferença entre a receita, o dinheiro que entra, e o custo, o dinheiro que sai. Então a gente teria que descobrir, né, quanto vale isso aqui e quanto vale isso aqui. O primeiro é um valor um pouco acima de 5.000, o outro é um pouco, né, entre 3.000 e 4.000, o custo. Tá bem? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Encontrar, né, a equação das duas retas. Vamos começar pela reta da receita. Então, quais são os pontos que eu conheço da reta da receita para poder chegar na equação da reta? Então, eu conheço o ponto 00, reparem, né? Esse ponto aqui, o 00, 10, né? 100, desculpa, 100 mil, 200, 2.000, 300, 3.000. Então você vê que ela, né, é uma reta. Os pontinhos aqui estão bem comportadinhos, né? Com valores bem definidos. Então, vou pegar dois pontos. A ideia aqui é pegar os menores valores, né? Então, 0, 0. E quando x é 100, o y é 1.000. Certo? Estudando a variação, de 0 para 1.000 aumentou 1.000, de 0 para 100 aumentou 100. Então dá para fazer o coeficiente angular dessa reta. Então o coeficiente angular, vamos chamar de MR, da receita, né? Coeficiente angular será ΔY, variação do y, dividida pela variação do x. Isso vai dar 10. Ok? Bom, e a equação da reta? Lembra que a equação da reta é y igual a mx mais k. Toda equação de reta não vertical, né, pode ser escrita nesse formato. Então o m é o que a gente acabou de achar, o coeficiente angular, que é 10. E o k? O k, lembra, é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. Então se você lembrou disso, você pode colocar direto, né? Y é igual a 10x mais 0, o k é 0, né? Ela corta no 0, 0. Corta o eixo y no ponto 0, 0. Então, K é a ordenada desse ponto. Então, aqui você pode escrever 10x mais 0 e, obviamente, mais 0 pode ser omitido, né? Então, essa é a equação da reta R. Se você não lembrou dessa história do coeficiente linear, você poderia fazer também, né? Você faria também facilmente fazendo aquele esqueminha. Chama aqui de x, aqui de y. Qual a variação? Do 1.000 para o y, final menos inicial. Qual a variação do 100 para o x, correspondente, né? Final menos inicial. Então, o ΔY sobre o ΔX, nesse caso, tem que dar 10 também, né? Coeficiente angular constante. E é o 10 que está aqui. E aí, passa multiplicando, vai ficar y menos 1.000,
é igual a 10 vezes x, 10 vezes menos 100. 10 vezes menos 100 vai dar menos 1.000. Então, note que esse menos 1.000 cancela com esse, né? Se anula e o que sobra, y igual a 10x. Tá? Então, ainda assim, daria para fazer rapidamente. Bom, vou apagar isso aqui. Vamos dizer que a gente lembrou dessa história do coeficiente linear. Bom, achei a função receita. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu fabricar e vender 520 unidades, lembra que 520 estava por aqui? A receita, o dinheiro que vai entrar é quanto, né? É esse valor aqui. Então, basta colocar na minha fórmula o x valendo 520. Então, se o x for 520, o y correspondente da receita tem que ser 10 vezes 520, o que vai dar R$ 5.200. Então, esse é o valor da receita que entrará na empresa, R$ 5.200. Agora, a gente tem que ver o custo, né? Qual é o custo de fabricar isso daí? Bom, deu uma limpada, eu deixei aqui, né, a continha. Esse x veio aqui junto. Bom, vamos ver o custo agora. Então, aqui está a reta do custo. E quais são os pontos que eu conheço, né? Eu conheço esse ponto aqui, que é o ponto 0.000. Então, a gente poderia começar por ele, né? Então, função custo, xy. Quando x é 0, o y é 1.000. Ou seja, se você não fabricar nada, se a quantidade produzida for 0, né, o x valendo 0, ainda assim você tem um custo, né, para manter sua empresa, né, aluguel, contas, né, salário, mesmo que você não produza nada. Ok? Então, se x é 0, y é 1.000. Tá, e se x for, qual outro valor que eu conheço? Você podia pegar esse, né? Se x for 200, o y é 2.000. Tá bem? Então, se x for 200, o y é 2.000. Pronto, tenho dois pontos, tenho a reta toda. Faço aqui o ΔY sobre ΔX. Então, de 1.000 para 2.000 aumentou 1.000. E de 0 para ΔY, né? E o ΔX de 0 para 200 aumentou 200. Então, o coeficiente angular da reta custo, ΔY sobre o ΔX. Então, isso vai dar 10 dividido por 2, que é 5, né? Então, esse é o coeficiente angular. Então, lembrando a história, né? mx mais k, onde m é o coeficiente angular que a gente acabou de calcular, então é 5. E o k é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. Então, você pode pôr direto 1.000. Tá bem? Então, essa é a equação da reta custo. Todos os pontos que estão na linha do custo obedecem, tem um x e um y, né? Tem um x e um y que satisfazem essa equação. Então, se eu quero ver qual é o custo de fabricar 520 peças, eu ponho na minha reta o x valendo 520. Então, vai ser 5 vezes 520 mais 1.000. 5 vezes 520 vai dar 2.600. Mais 1.000, 3.600. Então, esse é o custo de fabricar 520 peças. Então, se o x é 520, o custo é esse daqui, né? Olha quanto deu? 3.600. Um valor entre 3.000 e 4.000, como a gente esperava, né? Então, o lucro vai ser a diferença entre a receita e o custo dessa produção, né, de 520 unidades. Então, o lucro será L igual a 5.200 menos 3.600. Então, o lucro será de 1.600, né? Faz a continha aí, bonitinho. É isso aqui. Beleza? Então, essa foi a questão número 2 e essa foi a prova, né? De geometria analítica. Então é isso. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.